Glória a Deus. Nós começamos essa mensagem quando a gente pensou no profeta Abacuque, e nós então contamos o contexto que ele estava vivendo. Não era um contexto fácil, nós nem imaginamos no Brasil o que esse irmão vivenciou. Agora a pergunta é, imagine se acontecesse o que aconteceu com ele. E o que aconteceu com ele, para quem não sabe? Ele recebe uma notícia de Deus, depois do silêncio de Deus, porque Deus fica em silêncio durante um tempo para a nação que tinha virado as costas para ele, tinham perdido a fé no Senhor. E Deus então fica em silêncio, e o silêncio de Deus, ele sempre mexe conosco. Sim, mexe comigo, não sei se mexe com você, porque se Deus não falar, nós morremos. É a palavra dele que nos traz vida. É a palavra de Deus que nos guia. E Deus então fica em silêncio, e todas as vezes que Deus fica em silêncio, pelo menos duas coisas acontecem. Isso pelo menos consola o coração. Todas as vezes que Deus fica em silêncio, ou ficou em silêncio na Bíblia, duas coisas aconteceram na história. Ou Deus trouxe algo novo e maravilhoso, ou houve um grande juízo da parte do Senhor. Eu não sei o que Deus tem para essa nação, porque Deus também, durante um tempo, tem ficado em silêncio, diante de algumas coisas que nós temos presenciado. E aí o profeta, como um servo de Deus, ele tem questões. Ele estava vivendo uma crise, o país estava numa crise moral, onde ele vivia, numa crise política, numa crise espiritual. E nós estamos vivenciando a mesma coisa. Nosso país atravessa uma crise moral. Eu não sei se você tem acompanhado os noticiários, mas se não tem, deveria acompanhar, para orar pela tua nação. Esse mês, que hoje nós vamos comemorar o dia da reforma, dia 31 de outubro, nós comemoramos o dia da reforma, onde há 507 anos atrás, um homem de Deus, ele, então, impulsionado pelo Espírito, e indignado com o desvio da igreja romana, a igreja católica, o desvio das escrituras, ele inconformado de ver que as pessoas estavam sendo enganadas, ele vai e coloca suas teses lá na igreja em Wittenberg, Martinho Lutero, 1517, e uma das suas teses é justamente essa que nós estamos pregando: o justo viverá pela sua fé. Não somos salvos porque fazemos alguma coisa. Não somos salvos pelas obras. Nós podemos fazer o que for. A salvação não é mérito nosso. É por isso que quando nós recebemos a pergunta: pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Nada. A salvação não é algo que eu faço. A salvação é alguém que eu recebo. A salvação é Jesus Cristo, o Senhor. Não há outro caminho que importa que sejamos salvos, a não ser pelo Senhor. E ele leu isso na Bíblia, coisa que a igreja não ensinava. Tinha que pagar para receber salvação. E ele então, inconformado, colocou: o justo viverá pela sua fé. A igreja tinha se desviado moralmente e espiritualmente da palavra do Senhor. Esse mês, eu não sei se você viu, algo que machuca o nosso coração. E olha só, eu sou um homem de fé. E eu tenho certeza que a palavra que Deus tem colocado na nossa boca não vai cair em nome de Jesus. Alguns meses atrás, fevereiro, nós começamos a profetizar. Não apenas eu, vários pastores dessa nação, sem a gente se conhecer, que o Senhor estava levantando nessa geração e no nosso país, adolescentes e jovens. E eles iriam sacudir essa nação para a glória do nome de Jesus. Os corações que tinham sido sequestrados por uma ideologia maligna, Deus estava, sabe o quê? Restituindo corações, e esses jovens seriam usados pelo poder do Espírito Santo. Sabe o que está acontecendo nas faculdades e nas escolas? E os inimigos estão furiosos, os adolescentes e os nossos jovens estão se reunindo para orar e para ler as Escrituras e buscar o poder de Deus. Não sei se vocês viram, lá no Recife, o Ministério Público, um órgão do governo atual, ficou escandalizado e se ofendeu de ver os jovens orando
no nome de Jesus. Eles ficaram escandalizados, ficaram apavorados. E aí o Ministério Público entrou com uma ação, porque não pode orar, não pode falar do nome de Deus, não pode falar do nome de Jesus. Isso escandaliza os malignos. Mas olha só, o mesmo órgão do governo, no mesmo mês, uma professora que não é mulher, é homem, no lugar governamental, autoridade do governo, colocou as nádegas para fora e disse que queria ensinar com as nádegas, e ela não usou o nome nádega. Se você olhar na internet, isso não escandalizou os capetas e os malignos, e nem o Ministério Público. Isso não ofendeu, mas o nome de Jesus ofendeu. Significa que a palavra de Deus está gerando fé nos nossos jovens. Louvado seja o nome de Jesus. Esses dias eu recebi um áudio de uma professora ou diretora indignada. Ela disse, indignada, chamando os cristãos, nós crentes, e os jovens de idiotas. Esses idiotas que ficam orando, aqui na nossa escola não vai orar coisa nenhuma, mas essa mesma não se preocupa com as drogas e o aborto. Essa mesmo vê os jovens usando maconha no corredor, mas isso está tudo bem. Mas falar do nome de Jesus para os inimigos é um escândalo. Deus está levantando, louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho fé que Deus está levantando essa geração que um dia foi sequestrada com essas ideologias mentirosas e malignas. E Deus vai usar esses para que essa nação se renda ao nome de Jesus. Havia uma crise moral no tempo desse profeta, uma crise política e uma crise espiritual. Mas olha, até ele estava em crise, porque ele não sabia o que Deus iria fazer. E Deus permitiu algumas coisas, como a gente às vezes não entende, como Deus pode permitir. Depois que Deus sai do silêncio, Deus dá a resposta. Porque ele diz, até quando o Senhor? No capítulo 1. O Senhor vai permitir isso até quando? Aí Deus fala assim, eu vou usar os babilônios para subjugar vocês, porque vocês rasgaram a minha palavra, vocês desobedeceram a minha palavra. E aí ele fica mais espantado ainda, mais em crise. Como assim? Os babilônios, esse povo cruel, inimigo do Senhor? Sim, os babilônios vão subjugar vocês. E aí ele começa um debate com Deus, uma conversa com o Senhor. Tem réplica, tem tréplica, e Deus fala, ele responde. E aí o Senhor fala para ele, olha para os arrogantes, eles são assim mesmo, os soberbos são assim, os inimigos são assim. Mas o justo viverá pela sua fé. A resposta que Deus fala para ele é o seguinte, o justo viverá pela fé. Capítulo 2, versículo 4, que é a base do livro de Abacuque, o versículo-chave é o versículo de número 4. O justo viverá pela sua fé. O livro de Abacuque fala, portanto, da vida de fé. Quando Abacuque, ele começa a sua jornada no seu livro, ele começa com perguntas, mas é interessante que ele termina a sua jornada num lugar alto. Ele termina nos lugares altos em Deus, não se importando com as circunstâncias. Irmãos, eu quero tentar aplicar para nós aqui, que o Espírito colocou no meu coração. Agora imagine se acontecesse com a gente. Deus estava falando assim para o profeta, os inimigos vão vir, vão invadir a terra, vão saquear tudo, vão levar presos, todos, tudo que vocês construíram vai ser tomado, vai desaparecer tudo o que vocês lutaram para construir, o inimigo vai tomar tudo. Agora se coloca na situação dele. É por isso que eu coloquei esse louvor. E se eu perdesse tudo? Será que ainda eu me alegraria em Deus? Se o Brasil fosse invadido por uma potência estrangeira e perdêssemos tudo, nossa liberdade, nosso trabalho, nossas casas, se nós perdêssemos tudo, igual algumas pessoas têm perdido por causa do nome de Jesus, será que ainda nós teríamos fé na palavra do Senhor? Esse era o contexto que esse irmão estava vivendo. O livro de Abacuque, portanto, me ensina e me desafia a ser alguém que vive literalmente pela fé. Me desafia a confiar em Deus.
independente do que venha a acontecer. O livro de Abacuque, quando eu leio, ele desafia o meu coração a aprender a confiar em Deus em toda e qualquer situação. Se coloca no lugar dele, igual eu disse, se acontecesse conosco. Será que a minha fé é forte o suficiente? Será que a minha base de fé é forte para permanecer em Deus, adorando o nome do Senhor? Será que ainda eu me alegraria no Deus da minha salvação e louvaria o nome do meu Senhor? Será que se acontecesse uma tragédia, eu ainda louvaria o nome do Senhor? Esse é o cenário. O cenário que esse irmão está conversando com o Senhor. Mas o que chamou a minha atenção, que na minha primeira pregação eu disse que a vida de fé não é um suicídio intelectual. Nós pensamos, nós podemos argumentar com Deus, nós podemos questionar o Senhor sem perder a atitude de culto. Nós podemos fazer isso com o Senhor. Na Bíblia nós vemos vários homens perguntando ao Senhor. Eu disse também que a vida de fé não nos isenta de sofrimento. Homens de Deus sofreram, Abacuque foi um. Sua família sofreu junto, o povo fiel que tinha com ele também sofreu junto. Agora, como ele exerceu a sua fé nesses momentos difíceis? Como que Abacuque conseguiu viver pela fé numa circunstância dessa? De prisioneiro, de perder tudo, e ainda assim, Abacuque olhar e diz, ainda que a figueira não floresça. Trazer um dos mais belos poemas das Escrituras. E externar um dos mais belos cânticos de todas as Escrituras. Vamos pensar nisso. E o tema dessa mensagem é as lições de um justo que vive pela sua fé. Bora aprender com ele. O que eu posso aprender com esse homem de Deus? Primeiro, mesmo quando eu estou com medo, eu preciso aprender a descansar no Senhor. Mesmo quando o medo, irmão, porque a notícia era essa, não tinha acontecido ainda. Não tinha acontecido tudo isso que eu falei, mas Deus falou que ia acontecer para ele. E quando Deus fala, irmão, Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Não tinha nada que ele pudesse fazer para mudar o que Deus tinha determinado. Como que esse homem, então, consegue adorar? Mesmo com medo, ele aprendeu a descansar no Senhor. O versículo 16 diz que ele ficou com medo. Ele diz, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ele está dizendo, eu ouvi, e o meu coração tremeu, minhas pernas tremeram. Significa, o medo tomou conta de mim. E quem não ficaria? Somos humanos. Quem não ficaria com medo da crise? Quem não ficou com medo da pandemia? Quem aqui não ficou com medo de perder pessoas? Teve gente que perdeu entes queridos. Quem aqui não ficou com medo de nunca mais poder sair na rua e estar na igreja? Agora, todos nós sentimos isso, somos humanos, mas o medo não pode nos paralisar. O Senhor disse a Abacuque, vai acontecer o julgamento, a Babilônia está chegando, o povo não me obedeceu, por isso eu estou entregando. Abacuque fica aterrorizado, literalmente perturbado e com medo. Olha só, e não tinha possibilidade nenhuma, irmão, de não acontecer. Não tinha possibilidade nenhuma de não acontecer, porque Deus tinha falado. Aí a pergunta é, como é que eu lido com medo? Tem gente que acha, nossa, todos os pastores são corajosos. Não, de vez em quando a gente tem medo. Mas a gente vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O que fazemos quando o medo toma conta do nosso coração, bate em nossa porta? Como nós vamos exercer fé durante esses momentos? Abacuque diz que ele, apesar do medo, ele usa uma palavrinha que saltou aos meus olhos. Eu devo esperar. Quando ele usa essa expressão, ele diz, no entanto, eu esperarei. Outras versões, com paciência.
Até que venha esse dia, eu vou esperar. Enquanto isso não acontece, eu vou continuar esperando. A frase esperar significa, no hebraico, descansar. Meu Deus, no meio de tudo isso, eu vou descansar. No meio de uma palavra dessa, de uma crise dessa, de uma notícia dessa, de um diagnóstico desse que veio diante de tudo que eu estou vivendo, pela fé, eu vou descansar no meu Senhor. Porque se Deus está permitindo tudo isso, Ele é soberano sobre todas as coisas. É interessante, se você estudar o livro de Abacuque, Deus não disse que apenas ia ter o julgamento. Deus disse, eu vou permitir que o inimigo venha, mas depois eu vou subjugar esses inimigos para nunca mais se levantar. Eu vou permitir, como se eles tivessem vitória, mas depois eu mesmo vou levantar e vou abater os babilônios para nunca mais levantar. Não existem mais hoje. Babilônios não existem mais hoje. Os inimigos de Deus não existem mais hoje. Os egípcios, faraós, não existem mais hoje, porque Deus falou para Moisés, Moisés, olha lá, esse povo, esses inimigos que vêm, contempla, nunca mais vocês vão ver eles, porque eu vou, sabe o que? Enterrá-los no mar. Deus fez, porque a palavra dele falou, aleluia. Irmãos, quando nós estamos vivendo esse tempo de crise, a gente precisa aprender a descansar no Senhor. E é interessante que essa palavra descanso, que ele usa aqui como o esperar, é a mesma palavra que Deus usa quando Deus criou os céus e a terra, do descanso. A Bíblia diz que Deus descansou no 7º dia. Mas não é o descanso que eu e você temos, porque o próprio Isaías diz que o Deus que nós servimos não se cansa. Ele trabalha. O que Deus descansou, irmão? Deus descansou no sentido que Ele já tinha feito tudo. Ele tinha criado todas as coisas, não faltou nada. Nada faltou. Porque quando Deus põe a sua mão e quando Deus levanta a sua voz, nada falta. Então Deus, na verdade, descansou sobre tudo aquilo que Ele tinha criado. Como nós ouvimos esses dias, Deus pousou. Descansar, pousar sobre a sua criação e tudo que Deus tinha criado. E é por isso que a gente precisa aprender a descansar no Senhor, independente da crise, independente da notícia. Nós precisamos deixar o Espírito Santo pousar sobre a nossa vida e trazer descanso para a nossa alma. Nós podemos, irmão, adorar o Senhor mesmo nesses momentos. Deus promete dar paz para todos aqueles que fazem isso. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com gratidão, vocês precisam apresentar as suas orações a Deus, e a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Você pode dar uma glória a Deus? Antes de tudo, descansa no Senhor, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. Segunda coisa que quero aplicar, mesmo quando tudo na vida der errado, presta atenção, mesmo quando tudo na vida der errado, escolha se alegrar em Deus, irmão. Na nossa vida não é tudo que vai dar certo não, gente boa. Desculpa essa informação. Não é tudo que a gente planeja que vai dar certo. Não é tudo que a gente sonha que a gente vai conquistar. Irmãos, muito tempo nós temos ouvido mensagens apenas de conquistas, prosperidade. Eu creio em tudo isso. Muitos livros estão sendo vendidos no meio dos cristãos que fala de conquista, prosperidade. Sim, Deus faz tudo isso, mas não é só isso que acontece. De vez em quando dá errado. De vez em quando a gente perde algumas coisas. De vez em quando a gente passa pelas lutas, nós já perdemos gente, de vez em quando a enfermidade bate no nosso coração, de vez em quando algumas coisas dão errado, eu preciso me alegrar no Senhor. E aí entra o versículo base, quando ele diz, depois de descansar no Senhor, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Aí ele começa a cantar. E que nem não haja o fruto na videira, na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas e no aprisco e nos currais não haja gado. Ele usa aqui 3 cenários para nos ensinar, irmãos, lições de fé.
Ele faz esse poema e nos ensina lições de fé. Ele pinta 3 cenários. O primeiro cenário: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide. As flores de uma figueira e as uvas formando na videira está se referindo às coisas que está por vir. Ou seja, está confiando no seu futuro. Há uma esperança quando a gente olha as flores nas árvores, significa logo, logo haverá fruto. Eu tenho uma jabuticabeira em casa. É linda quando começa aquelas flores brancas a brotar. Significa o quê? Logo, logo há fruto. Quando eu olho as flores na minha jabuticabeira, eu tenho a certeza que dentro de uns dias eu estarei chupando do seu fruto. Significa que eu tenho esperança para o meu futuro. É apenas uma flor. No entanto, é um sinal físico, tangível, que haverá figos e uvas nas árvores. Mas ele não tinha esse cenário. Ele não tinha esse cenário. Significa que, aos olhos naturais, humanos, diante das informações recebidas, diante do cenário que nós estamos vendo, ele olhava e não tinha perspectiva de futuro. Ainda que, eu olhando para tudo isso, ainda que não haja nenhum sinal de esperança, ainda que eu veja que o futuro e o sonho que eu tenho está distante, não há nada visível aos meus olhos, ainda assim, eu permanecerei crendo na palavra e no poder do meu Senhor. Você pode dar uma glória a Deus? Irmãos, Abacuque, ele me ensina que quando eu não tiver nada para me agarrar, nada para ver, eu preciso me agarrar naquilo que é suficiente para mim, no Deus que me chamou para servi-lo, no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. Embora eu não tenha nenhum sinal visível de esperança, nada que eu possa apalpar, eu me alegrarei no meu Senhor, no meu Deus que é o meu Salvador. Não sei se eu estou conseguindo passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Olha só a situação, ele olhava e não tinha nada. Mas ele está nos ensinando o seguinte, Abacuque está nos ensinando: confie em Deus. Não importa o que aconteça. O segundo cenário que ele nos pinta aqui, ele vai falar da colheita da azeitona. Embora a colheita da azeitona fale e os campos não produzam mantimento. Agora, ele não olha para o futuro, agora ele olha para o presente. Piora a situação. Ele está dizendo o seguinte: ainda que não tenha azeitona e que não tenha o alimento, é para o presente. Ele está dizendo, olha, e o produto da oliveira minta nos campos, e os campos não produzam mantimento. Não produzir mantimento significa não ter sustento para o presente. Significa que a crise era tão aguda que ia entrar na nação, que ele disse, e ele começa a cantar, ainda que, Senhor, no presente também, eu possa estar passando uma situação difícil, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Irmãos, isso significa os meios atuais que nós temos. É o cenário que ele pinta. Ele está confiando no Senhor, mas a colheita o decepciona. A colheita falha. E quantas coisas acontecem também no nosso dia a dia, nosso presente, que falha. Coisas que nos decepcionam. Ou é só comigo? Projetos que não vão para frente. Pessoas que falham com a gente. Ou é só comigo? Promessas que caem por terra. A palavra traduzida por falha significa enganar, decepcionar. Irmãos, quantos enganos! E a ideia é essa. A ideia é que ele está dizendo o seguinte: você plantou, cultivou, trabalhou, cuidou, mas falhou. Mas descer
decepcionou. As colheitas fracassaram. Os campos não estão produzindo comida. Era tudo uma mentira, tudo um engano. Todo esse trabalho, todo o esforço e tudo para dar em nada. Como a gente coloca isso para os dias atuais? Aplica para os dias atuais. Você que sofre uma injustiça, é demitido. É você que perde o emprego, é você que perde a sua renda, é você que investiu tanto tempo, tanto dinheiro em um projeto e de repente o seu negócio quebra. É você que coloca anos em relacionamento e de repente falha. Você fica triste e se decepciona. Todavia, eu me alegrarei no meu Senhor. Todavia, me alegrarei no Deus da minha salvação. O que fazemos quando tudo isso acontece? E quando tudo se perde ao nosso derredor? O que fazemos, irmãos, quando as decepções atingem nossa vida? Abacuque me ensina: confie em Deus. Ele jamais vai te decepcionar. Ele jamais vai te abandonar. Terceiro cenário, ele diz: embora não haja ovelhas no curral e nem gado nas baias. Outra versão: as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja o gado. Irmão, só está piorando. Porque ele olha para o futuro, aos olhos humanos, a gente não vê. A gente olha para a compra do terreno, aos olhos humanos, eu não consigo ver. Mas com os olhos da fé eu consigo ver. A gente olha para a nossa atual situação, para o presente, a gente também olha: meu Deus, da onde que vai sair o recurso para mim pagar essa dívida? Da onde que eu vou tirar? O que eu vou fazer para o presente? Agora ele olha para a conta do banco, porque agora ele se remete ao passado. O gado era a reserva. O gado, para quem vivia naquele tempo, o animal, se ele não tinha nada, ele tinha o gado. Não tem nada, não tem mantimento, acabou tudo. Mata a galinha. Não é assim? Mata o porco. Assa esse bicho para a gente comer e sobreviver. Ele está dizendo: e mesmo que não haja o animal, que não tenha, seja arrebatada as ovelhas, nos currais não haja o gado, eu ainda assim, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é alguém que entendeu o que significa viver pela fé. Viver é quando não há mais o patrimônio, perde-se tudo. Quando a gente, começa a perder um monte de coisa. Quando os nossos amigos e os familiares nos ajudou no que puderam. Quando o cartão de crédito está estourado. Quando a gente não tem dinheiro na conta. Quem já passou por isso? Ter conta para pagar e não ter dinheiro para pagar. Quem já passou por isso? Eu já. Passamos momentos difíceis, lembra, Adriano? A gente não tinha saído, o que a gente vai fazer? Vamos vender o terreno, vamos vender a casa, e o desespero bate. O desespero bate, porque você olha o futuro, você não tem, naquele momento, perspectiva, o presente não tem. E você olha, então, para a sua reserva, já não tem mais. E aí você tem que, ao invés de olhar para isso, fazer como profeta, olhar para o alto, e independente de qualquer situação, cantar um cântico novo ao Senhor. Cantar ao Senhor um cântico novo de adoração. E externar para Deus os mais belos poemas. Porque Ele está vendo toda a situação. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida. E Ele que nos chamou para viver pela fé. Abacuque faz isso. E ele diria para mim e para você: olha, nesses momentos, recorra a Deus. Porque Ele é o seu sustento. Ele é o sustento da sua alma. Irmãos, eu tenho falado isso, é fácil confiar em Deus quando tudo vai bem. Quando a gente está com saúde, quando a gente está com dinheiro na conta, quando tudo vai bem, devemos confiar, agradecer ao Senhor. Mas é nos momentos difíceis que a gente vai entender o que significa viver realmente pela fé.
Será que nós estamos confiando totalmente em Deus? Quando eu preparava essas mensagens, eu falava isso para o Senhor: Deus, o Senhor me chamou para viver pela fé. Será que nós confiamos totalmente no Senhor em todos os momentos? Ou será que nós estamos confiando nas coisas que nós temos? Será que nós estamos nos apoiando nas coisas que nós temos? Visto é que muita gente, quando passa pela crise, abandona a fé, blasfema contra Deus, se colocam contra Deus e sua palavra. Pense, irmãos, nos homens e mulheres de fé. Pense em Jó. Eu ia pregar sobre ele, sobre fé. Satanás aparece a Deus, e Satanás, ele ensinou o seguinte para Deus: Jó confia no Senhor, porque o Senhor o abençoa. Jó, ele confia no Senhor, porque o Senhor o cerca com bens. É como se ele estivesse falando para Deus: Jó não confia no Senhor, não. Jó confia naquilo que o Senhor tem dado para ele. Ele está apoiado nas coisas que o Senhor deu para ele. Aí Jó passa no teste. Deus, então, permite que toda a bênção seja tirada. Tudo seja tirado de Jó. E aconteceu num único dia. Jó continuou confiando em Deus, independente de qualquer circunstância. E Abacuque nos desafia com a mesma pergunta: confiamos em Deus ou confiamos nele só quando a bênção está em nossa vida? Será que nós confiamos em Deus de verdade, irmãos? Será que nós vivemos pela fé nesse Deus de verdade? Foi feita uma pergunta para mim, quando nós estávamos para construir essa igreja, sem dinheiro. A única palavra que nós recebemos do Senhor foi: marche. Eu lembro muito bem que o Espírito Santo falou no meu coração. Quando o homem pediu o imóvel que era alugado, eu fui orar ao Senhor, e o Espírito falou no meu coração: marche. Eu entendi que Deus estava querendo. Chamei a minha família, chamei os irmãos, a liderança, e disse: Deus está nos desafiando a marchar. Aquela famosa frase: a gente põe o pé, Deus põe o chão. Isso é fé. Então marchamos, viemos pela fé, com 3.800 no caixa da igreja. Como construir uma igreja? Pela fé. Vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Vivemos por fé. A pergunta que me fizeram foi: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Um amigo fez essa pergunta para mim: o que você prefere? Ter dinheiro na conta da igreja? Ter R$1 milhão na conta da igreja? Ele me via trabalhando aqui dia e noite. Ou você prefere ter pessoas como Deus tem levantado para te ajudar e ajudar a igreja? Como Deus levantou, gente, eu sou tão grato. Boa pergunta, né, irmãos? O que você prefere? Ou o que você preferiria? R$1 milhão na sua conta amanhã? Ou a promessa de Deus falando para você: nada te faltará. Eu estou com você todos os dias e nada te faltará. Eu me lembro que eu disse para aquele irmão, de todo o meu coração, eu disse: boa pergunta. E é interessante que nos foi oferecido nesse terreno exatamente este valor, R$1 milhão, que não valia na época, nem sei se vale hoje. Eu disse para a pessoa que nos ofereceu: a igreja do Nazareno não está atrás de dinheiro. O grande empresário de Campinas que nos ofereceu esse dinheiro, eu estava na mesa dele com o filho dele e mais alguns funcionários dele. Chegou uma hora que ele disse assim para mim: pastor, o que a igreja quer? Já te ofereci quase 4 vezes que o terreno vale. Já oferecemos outros imóveis. Já oferecemos isso e aquilo. O que a igreja quer? Eu disse: a igreja não quer nada. Eu disse: aquele terreno foi Deus que nos deu. Nós queremos apenas um lugar para nós adorarmos o nome de Jesus.
não é dinheiro. Eu falei, nós oramos, os imóveis que você nos ofereceu não nos interessam. Se interessasse, a gente iria, mas nós não queremos dinheiro. Eu lembro que eu respondi para esse irmão, eu disse, eu prefiro homens e mulheres e jovens e crianças para nos ajudar, do que ter R$1 milhão na conta. Porque R$1 milhão na conta, irmão, ele pode evaporar do dia para a noite, sem a bênção de Deus. O dinheiro pode acabar do dia para a noite, mas quando Deus levanta pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo, isso é um legado eterno, que nada e ninguém pode parar o que Deus está fazendo. E Deus levantou gente durante esse tempo, o recurso começou a chegar, Deus começou a trazer à existência aquilo que os nossos olhos não via. A gente não via a folha da árvore, mas nós olhávamos para o alto e nós acreditávamos que Deus era poderoso para fazer. Por isso, irmãos, nós temos que pensar, será que nós escolheríamos isso? Se nós escolhêssemos isso, irmão, nós estávamos dizendo que nós confiamos, na verdade, naquilo que nós podemos ter, não naquilo que Deus pode nos dar. Abacuque decidiu se alegrar em Deus, apesar das circunstâncias visíveis. Mesmo que ele não visse nada, nenhum sinal, ele acreditava que Deus estava com ele. Se ponha de pé, por favor. Irmãos, Deus está conosco, eu creio nisso. Abacuque nos ensina, embora não tenha esperança para o futuro, embora o presente está decepcionando, embora não haja reserva para a gente se apoiar, ainda assim, nós podemos pela fé se alegrar no nosso Deus e acreditar que aquele que nos chamou é fiel para completar a obra em nossa vida. Aquele que nos chamou vai sustentar até o final de nossos dias. Por quê? Porque Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele diz, eu exulto e alegro no Deus da minha salvação. Deus prometeu a Abacuque, vou livrá-lo no tempo certo. E Ele nunca deixou de cumprir a sua promessa. Será que a gente tem se alegrado em Deus, mesmo nos momentos difíceis? Isso é um mandamento da Bíblia, da palavra de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quem escreveu foi Paulo, preso por pregar o nome de Jesus, preso por fazer o bem, preso por abençoar pessoa. Ele escreve também aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18. Alegrai-vos sempre, orem continuamente, deem sempre graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como é, irmão, que nós nos portamos? Abacuque nos ensina, escolha se alegrar em Deus, mesmo quando tudo na vida dá errado. E eu vou encerrar com o último tópico, para a gente orar, cantar se der, e adorar o nome do Senhor como Abacuque cantou. Quando você estiver cansado, desanimado, encontre forças no Senhor. É só Ele que nos põe de pé. Abacuque diz, depois de louvar o Senhor é minha fortaleza, Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar nos lugares altos. Um homem que estava numa crise danada, de repente, quando ele começa a louvar, começa a cantar, começa, sabe o quê? A exercitar a sua fé. Não importa o que aconteça, tudo está dando errado, o Senhor é digno de receber adoração e louvor. O Senhor é digno de receber adoração e louvor. Abacuque estava prestes a passar por momentos difíceis. Então ele observa um animal, um cervo, andando livre sobre as montanhas. Ele diz, eu sou livre para adorar o meu Senhor. É o Senhor que me põe nos lugares altos. É o Senhor que faz eu, sabe o que? Voar nas asas do Espírito. Ele encontra força no Senhor, irmão, para lidar com essa provação. Como é que nós nos damos com isso? Abacuque, ele está dizendo, eu estou firme, Senhor, como aquele servo. Eu sou livre como aquele servo. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor de todo o meu coração. Eu comecei no culto lendo o que o profeta Isaías disse.
Ele faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Pela fé, irmãos, nós podemos, sabe o que? Voar em lugares altos espiritualmente com o nosso Deus. Você pode dar glória a Deus? Por isso, descanse no Senhor. Mesmo quando você estiver com medo das notícias, do que está acontecendo no mundo, dos levantes contra a família, contra a igreja, descansa no Senhor, repousa nele, Ele cuida dos seus. Aleluia. Mesmo que tudo dê errado, irmão, na sua vida, nos seus planos e projetos, não encerre os lábios, louve o nome do Senhor. Não pendure a harpa, adore o nome do Senhor, se alegre em Deus e encontre forças para você viver nos lugares altos no Senhor e para a glória do Senhor. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos, vamos adorar o nome do Senhor, em nome de Jesus, enquanto o Giovanni adora. Você pode ir falando com Deus, irmão. O altar está aberto para quem quer receber oração. Senhor, eu quero viver pela fé. Eu quero, Senhor, ser fortalecido pela fé. Eu quero continuar vivendo pela fé no meu Senhor. Nós vamos cantar e orar em nome de Jesus. E eu quero encerrar com versículos do apóstolo Paulo. Quando Paulo, no final da sua jornada, essa é a minha oração para toda a igreja, ao trazer essa série de mensagens, no final da sua jornada de fé, Paulo já velho, ele está preso, como eu disse, esperando apenas o carrasco vir para a execução. Ele sabia disso, ele escreve aos Filipenses: o tempo da minha partida é chegado, eu vou ser oferecido como sacrifício, eu sei. Mas ele diz para o jovem Timóteo, para não perder a fé, ele diz: eu completei a carreira, Timóteo, eu combati o bom combate, e eu guardei a minha fé. Agora, a coroa da justiça e da vida está reservada para mim, pelo Senhor, a qual Ele dará não apenas a mim, mas dará a todos que amam e esperam a sua volta e a sua vinda. Ou seja, ele está dizendo a todos aqueles que vivem pela fé na palavra do Senhor Jesus. Por isso, podemos perder muitas coisas. Querem tirar a nossa liberdade deste país. Querem tirar a nossa liberdade de expressão, de expressar o nome de Deus e de Jesus. Os inimigos estão furiosos. Podem tirar o que quiser, mas ninguém consegue e conseguirá tirar a nossa fé. A fé do povo de Deus de adorar ao Senhor, de glorificar o nome de Jesus e continuar, sabe o que? Caminhando de fé em fé. Esse é o povo de Deus que Ele vai vir buscar aqui nessa terra. Vamos adorar? Aleluia. Pode apagar as luzes. Vamos cantar juntos. Feche seus olhos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Irmãos, todavia eu me alegrarei. É o desafio que temos. Todavia eu me alegrarei. Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Ainda. Senhor. Aleluia. Oh Deus,
Nós te louvamos hoje à noite pela tua presença em nossa vida, pela tua palavra, Senhor, que nos inspira, nos ensina. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida, pelo exemplo, ó Deus, do profeta Abacuque. Ó Deus, obrigado por homens como Davi, ó Deus, mulheres de Deus que temos na Bíblia, pessoas, ó Pai, que nos ensinaram o que significa o viver pela fé. Ó Deus, viver pela fé no Senhor, Pai, não viver pelos sentimentos, não viver, ó Deus, por aquilo que nós achamos, não viver, Pai, por aquilo que vemos, mas viver pela fé na palavra e na promessa do Senhor, Pai. Ó Deus, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor venha aumentar a nossa fé. Ó Deus, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a tua palavra. Nós ouvimos a tua palavra, nós ouvimos, ó Deus, várias mensagens sobre fé. Pastor Edivaldo pregou sobre fé, ó Deus, nós pregamos sobre fé. E a minha oração, Pai, o desejo do meu coração é que os meus irmãos, ó Deus, saiam da tua casa, vão para as suas casas, ó Pai, adorando o teu nome, cheios de fé para enfrentarem os desafios da vida, ó Deus, independente das circunstâncias, independente das notícias, ó Pai, independente, ó Pai, do que está acontecendo, ó Deus, em nossa vida, em nosso país, em nossa nação e neste mundo, independente, ó Pai, ó Deus, daquilo que vemos, ó Pai, ó Deus, diante das circunstâncias, Pai, a minha oração é que a fé dos meus irmãos cresça e que essa fé faça eles adorar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, Pai, em todo o tempo, para o louvor da tua glória, Pai. Que o Senhor venha levantar cada vez mais, ó Deus, um povo cheio de fé, adolescentes, crianças, jovens e adultos, ó Pai, cheios de fé na palavra do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar ao Senhor que nós não seremos daqueles que vão retroceder, nós seremos e somos daqueles que vão permanecer, repousar e descansar no Senhor e na fé e na palavra que recebemos. Leva-nos em paz para a nossa casa. Ó Deus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de milagres para a glória do teu santo nome. E que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo seja sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Aleluia.